Isaías, capítulo 9, versículo de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Se você esteve presente no último culto que foi realizado aqui na Igreja Presbiteriana de Araxá, antes do fechamento dos templos, esse culto aconteceu no dia 15 de março deste ano. Isso significa que amanhã, sendo dia 15, amanhã completam 3 meses que nós não temos as nossas reuniões presenciais, culto, escola bíblica dominical, reunião de oração, estudo bíblico. E com certeza todos nós estamos muito saudosos e muito desejosos, inclusive, de participarmos dessas atividades, dos pequenos grupos e tudo mais. E sem falar também que há 3 meses, abril, maio e junho, nós estamos sem participar da ceia do Senhor. E tudo isso certamente é algo que fala ao coração do crente, que move o nosso sentimento no sentido, num desejo de estar mais próximos do Senhor de alguma forma. E esses problemas que têm acontecido têm sido também alvo de debates, de troca de ideias, porque até então nós temos 2 problemas. Um desses problemas seria justamente o problema da enfermidade, da possibilidade da enfermidade, até mesmo da morte, através de um vírus. O outro problema é a questão do isolamento social e as suas consequências, que são tanto a possibilidade de uma depressão, como também o colapso financeiro.
E quando nós falamos do problema financeiro, isso não é ser avarento, não é ser capitalista, mas todos nós sabemos que as famílias precisam do trabalho, da dignidade, todos nós queremos trabalhar, todos nós queremos conduzir a nossa vida como sempre foi. Agora, além do problema real, que é físico, a questão da enfermidade, além do problema financeiro, eu quero chamar a atenção nesta palavra aqui, através do livro do profeta Sofonias, para um outro tipo de problema, que é justamente a questão espiritual, mas ao mesmo tempo eu quero também falar sobre o remédio de Deus. Deus tem um remédio para a nossa vida, Deus tem um remédio para todo aquele que crê. E eu quero fazer a leitura no livro do profeta Sofonias, no capítulo de número 3, lendo aqui do versículo 8 até o versículo de número 15, onde a palavra do Senhor nos diz: Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Dalém dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Irmãos, nós temos aqui uma situação, uma época também difícil, e o problema nos dias de Sofonias era assim. Sofonias foi um profeta que falou no início do reinado de Josias. Josias começa a reinar com 7 anos de idade. E o difícil do período do rei Josias é que ele foi precedido pelo seu pai Amon, que foi precedido pelo seu pai Manassés. E esses dois reinados de Manassés e Amon foram 2 períodos terríveis na história do povo judeu, porque tanto Manassés quanto Amon não serviram ao Senhor, não honraram o nome do Senhor, e o povo de Israel, o povo judeu, essa nação que Deus separou, que Deus chamou desde o princípio, foi chamada com o propósito de anunciar o Evangelho, de anunciar para as nações o Deus verdadeiro, o Deus santo, o Deus todo-poderoso. Porém, eles estavam adorando errado, eles estavam fazendo as adorações nos altos, eles estavam fazendo adorações de idolatrias e coisas que Deus não aceitava. Então, quando entra o período do rei Josias, apesar dos seus 7 anos de idade, e eu estou confundido aqui com Joás, né? Na verdade Josias começa a reinar aos 8 anos de idade, então corrigindo aqui a informação, né? Aos 8 anos de idade. Então, ainda muito novo, mas acompanhado do sacerdote Ilquias, eles vão, num dado momento, encontrar, por volta do ano 622 aproximadamente, eles vão encontrar o livro da lei, porque a própria palavra de Deus estava perdida, estava esquecida, e isso é uma demonstração
de como estava a condição espiritual do povo naqueles dias. Havia um grande problema, uma grande enfermidade espiritual que precisava ser sarada, que precisava ser tratada, porque este povo deveria ser luz para as nações, deveria divulgar o nome do Senhor entre as nações, mas eles não estavam sequer vivendo um bom testemunho do Senhor para as nações. Então Deus chama aqui a responsabilidade, e essa história dos dias de Sofonias acontece antes do período em que foi encontrado o livro da lei. Portanto, um período realmente muito difícil. E havia esse distanciamento espiritual, havia esse problema que precisava de um remédio. E aqui na palavra de Deus, o Senhor Deus tem um remédio a oferecer. O Senhor Deus tem algo bom para oferecer para as nações, para oferecer para o seu povo. Primeiramente, eu quero destacar a palavra do versículo 9, quando está escrito: então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Então o Senhor está aqui fazendo um chamado às nações, um chamado aos povos, que deveria ser o trabalho do povo judeu, mas o povo judeu estava ocupado com os seus próprios afazeres e com os seus próprios pecados. Então Deus vai chamar os povos, as nações, dizendo que vai purificar os lábios das nações, e ele diz para que todos invoquem o nome do Senhor. O primeiro ponto é justamente esse: a necessidade de se invocar o nome do Senhor. Os irmãos que normalmente ouvem as minhas mensagens sabem da ênfase que eu costumo dar nessa frase, nessa expressão sobre invocar o nome do Senhor. Ela começa na Bíblia, lá no Gênesis, no relato do descendente de Sete, quando se fala que a partir dali se começou a invocar o nome do Senhor. E é uma frase, uma expressão que vai percorrer a Bíblia. Em Romanos, no capítulo de número 10, nos versículos 13 e 14, vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então nós temos aqui, e em conexão com Romanos, com as palavras de Paulo aos Romanos, capítulo 10, conforme mencionei, nós temos essa ideia de que invocar o nome do Senhor não é simplesmente pronunciar o seu nome, não é simplesmente clamar por Deus num momento de dificuldade, mas é uma vida com Deus, um compromisso com Deus, um andar com Deus, um viver na presença de Deus, como a Bíblia relata sobre Jó, como a Bíblia relata sobre Noé, como a Bíblia relata sobre tantos outros servos que andaram com Deus, Enoque, por exemplo. Então é invocar o nome do Senhor, é conhecer este Senhor, é ter uma vida na presença deste Senhor. Não há remédio melhor para a nossa vida, para a nossa alma, que nos faça prevalecer em meio a momentos difíceis, a momentos de tribulação, a momentos de carência, de necessidade espiritual, de sede de Deus. Mas o texto também nos fala, além dessa expressão sobre invocar o nome do Senhor e servi-lo de comum acordo, além dessa necessidade também nós temos aqui uma outra necessidade, que é de confiar no Senhor. Nós encontramos aqui no versículo de número 12: mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia em o nome do Senhor. Um povo que confia. E talvez muitos dirão: bom, mas eu tenho muita confiança em Deus, eu sempre acreditei em Deus, e em toda a minha vida eu sempre falei no nome de Deus, e todos os dias da minha vida eu separo um momento para fazer a minha oração.
Aqui o texto fala de confiança no Senhor, e é claro que essas coisas estão interligadas, né? Vamos lembrar, você invoca a presença do Senhor, você vive na presença de Deus, você anda com Deus, você tem uma vida de comunhão com esse Deus, porque você confia nesse Deus. Então é como as palavras do Salmo 125, que dizem que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abalam, mas estão firmes para sempre. Como o Salmo 40 que diz, eu esperei confiantemente, ou esperei com paciência, conforme a tradução, no Senhor, e Ele se inclinou para mim. É essa confiança de que há um relacionamento, de que eu falo com o Senhor Deus e o Senhor Deus fala a mim, o Senhor me atende, o Senhor supre as minhas necessidades, o Senhor está comigo em todo o tempo. É uma confiança firme, é uma certeza de que independente dos meus dias, daquilo que eu tenho visto ou passado, o Senhor está comigo. E além dessa necessidade da confiança no Senhor, um outro remédio que nós temos aqui é a questão da alegria. No verso 14, canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. E o texto vai continuar falando, né? No verso 17 fala também sobre deleitar-se com alegria, renovar-se, regozijar-se com júbilo. Então é justamente esta necessidade de alegrar-se no Senhor, de ter a certeza que a minha alegria não pode depender ou estar ligada às circunstâncias. A minha alegria não é por aquilo que está acontecendo no mundo lá fora, a minha alegria não é por aquilo que hoje eu posso fazer ou por aquilo que eu não posso fazer. A minha alegria não está relacionada às situações cotidianas, a minha alegria não está relacionada àquilo que está no meu coração, os meus medos, as minhas aflições, tudo isso eu devo entregar para Deus, confiar no Senhor, descansar no Senhor e, é claro, fazer aquilo que estiver ao meu alcance, mas acima de tudo, confiando no Senhor, invocando o Senhor. Mas eu preciso viver a alegria deste Deus, este Deus que, conforme foi cantado e conforme foi lido no início, é um Salvador maravilhoso, é um conselheiro, é um consolador, é um príncipe da paz. Então assim o texto nos chama a essa alegria, e vamos lembrar que eram dias de crise espiritual, mas o remédio de Deus no momento da crise é alegra-te, mas não é uma alegria tola, não é uma alegria do bobo alegre, por exemplo, é uma alegria fundamentada no sentido de que eu tenho um Deus em quem eu posso confiar, um Deus em quem eu realmente acredito que Ele está comigo e que Ele caminha juntamente comigo. Eu quero concluir essas palavras onde esse profeta traz uma mensagem numa época difícil, e nós estamos vivendo uma época difícil, onde esse profeta fala de questões espirituais, e nós não podemos descuidar da nossa vida espiritual, principalmente levando em conta o tempo em que estamos distantes uns dos outros, o tempo em que nós não temos nos alimentado juntos nesta comunhão presencial. Nós precisamos cuidar da vida espiritual. Portanto, há muitas coisas que nos ligam a Sofonias e a sua mensagem. E o que eu quero deixar para você nesse dia de hoje é esta lembrança. Invoque o nome do Senhor, porque andar na presença dEle, viver com o Senhor, ter compromisso com Deus é um remédio. Confie no Senhor, porque isso é um grande remédio. Confie com firmeza, como os montes de Sião que não se abalam. Isso é um grande remédio. E procure se alegrar no Senhor, porque a alegria é um dom de Deus. A alegria não é fruto do nosso coração, não é um fruto das circunstâncias, mas é algo que vem de Deus, e Deus nos quer vivendo em paz e alegria. Seja assim o viver de cada um. E antes da oração final, eu quero também deixar aqui uma palavra de gratidão a Deus. Nós tivemos no último dia 12, o dia dos namorados,
Então, aqueles que estão namorando, aqueles que já se casaram, né, e que estão namorando no seu casamento já por longos anos, que todos possam confiar no Senhor, agradecer e louvar ao Senhor por todos esses períodos, né, por anos, alguns menos tempos, outros mais tempo, mas que todos possam louvar a Deus por esse período junto com aquela pessoa que Deus colocou na sua vida. Vamos orar. Papai, nós somos gratos porque o Senhor é o Deus que fala ao nosso coração, o Senhor olha para a nossa vida espiritual, o Senhor tem um remédio para a nossa vida e nós rogamos, ó Pai, continua cuidando de cada um de nós. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos desta Tua graça tão especial, maravilhosa, derramada sobre nós. Realiza a Tua obra, oramos em nome de Jesus. Amém. E agora, igreja, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.